Olá, pessoal! Prontos? Vamos começar mais uma aula. Venham comigo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu queria saber de vocês se já estão se adaptando às aulas. Estão conseguindo assimilar alguma coisa? Espero que sim. E qualquer coisa, não deixem de me procurar. O que não podemos é deixar a discussão parar. Vamos participar dos fóruns, deixem suas contribuições. A educação à distância não é algo novo. O que é novo é o seu formato atual. Aprender é sempre o melhor caminho para crescer. O conhecimento nunca é um peso nas nossas vidas, mas sim uma porta importante quando outras se fecham. É um caminho de luz quando precisamos seguir na estrada da vida. Não desanimem, vocês já chegaram até aqui. Já é meio caminho percorrido. Obstáculos teremos muitos pela frente, mas a vontade de ir e de chegar é o que deve ser mais forte. A verdadeira vitória é aquela que você consegue superar seus medos, traumas e dificuldades, e que ao chegar vocês não vão olhar para trás e ver o quanto foi fácil o caminho até aqui, apesar das pedras que vão encontrar no caminho. O resultado terá valido a pena. Desejo a vocês sucesso nessa caminhada. Vamos tentar entender mais alguns pontos da nossa disciplina. A prática docente é hoje um desafio. Vivemos no mundo competitivo. Hoje, dentro de um curso de licenciatura, é muito mais fácil formar um pesquisador do que formar um professor. Porque os desafios de um professor são muitos. Enfrentamos vários obstáculos na sala de aula. É bem verdade que a escola hoje tem de ser reconstruída todo dia. Isso é um desafio. Repensar a educação e seu processo, como administrar sujeitos concretos, sujeitos subjetivos e não clientes, como muitas escolas chamam seus alunos. O ensino médio, sabemos, é a etapa final da educação básica, visto que, segundo a LDB, suas funções são de consolidar e aprofundar a formação geral do educando, preparando o aluno para o trabalho e para a cidadania. Neste sentido, devemos oferecer-lhe condições para uma formação ética e intelectualmente autônoma, além, é claro, de capacitá-lo a compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. Bom, pessoal, sabemos aqui que essa não é uma tarefa muito fácil, nem para nós professores, nem para a escola. De modo claro e objetivo, a LDB contempla que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Na verdade, sobre vários aspectos, desde que não privilegie a legislação, parece prestigiar a filosofia, concedendo-lhe até alguma centralidade. Até então, a filosofia é sim parte importante para a formação do indivíduo que sai do ensino médio. A filosofia, como disciplina curricular no ensino médio, tem um histórico conturbado, em consequência de questões políticas do passado, bem sabemos. Sabemos que o regime militar que governou o país em 1964 a 1985 provocou a ausência da obrigatoriedade da disciplina no currículo escolar por um período de 37 anos. Na época da ditadura militar, filosofia e sociologia passaram a ser substituídas pela disciplina de educação moral e cívica. Alguns de vocês vão lembrar dessa época.
estudávamos sobre o Brasil, as leis, a moralidade e respeito à pátria. E ainda tínhamos que aprender a cantar o hino brasileiro. Seguindo uma cronologia do papel da filosofia no contexto escolar brasileiro, vimos que, em 1942, a filosofia era uma disciplina obrigatória e, em 1960, passou a ser optativa, ou seja, era possível escolher estudar ou não filosofia. Já em 1971, a filosofia foi retirada dos currículos para abrir espaço para chamadas disciplinas de caráter profissionalizantes. Isso remete a alguma coisa nos dias de hoje, pessoal? Vamos pensar? Alguém aí percebe alguma semelhança com o contexto atual em que estamos passando hoje? Reflitam. Reflitam aí, meus caros colegas. Lembrando que foi nessa época que a classe menos favorecida tiveram mais acesso às salas de aula. Bom, vamos continuar. Só em 1980 que a filosofia começou a voltar às instituições de ensino. Começa aí uma nova realidade. Depois desses longos tempos sem filosofia, ou melhor, sem a obrigatoriedade da mesma dentro da educação básica, vem então a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, no ano de 2006, onde o Conselho Nacional de Educação publicou resolução com orientação para que as redes de ensino estadual de educação organizassem-se para a inclusão da oferta da disciplina de filosofia nos currículos de ensino médio. A proposta do CNE era de que as escolas tivessem adotado o currículo organizado por disciplinas, incluíssem, junto ao currículo, as disciplinas de filosofia e também sociologia. O prazo para essa adequação teve duração de 1 ano, mas foi somente no ano de 2008, no dia 2 de julho, que foi sancionada uma lei que previa a retomada da filosofia e seu caráter obrigatório, assim como a disciplina de sociologia nas escolas de ensino médio. Hoje, 10 anos depois, estamos assistindo um novo tempo, um novo impasse da filosofia, que pode ser retirada dos currículos como disciplina, ficando como conteúdo, ou seja, nesse caso, o professor de outras áreas do conhecimento podem abordar a filosofia de forma mais ampla. Deixo aqui algumas indagações filosóficas que me parecem ser inevitáveis. Como chamar a atenção dos alunos para uma percepção crítica da realidade? Como relacionar a filosofia com o cotidiano dos estudantes de ensino médio sem reduzi-la a senso comum? Como fazer com que uma aula de filosofia no ensino médio não seja um simples repassar de conhecimento? Bom, como vocês estão vendo, são questões pertinentes à nossa atuação em sala de aula. Se a filosofia é importante, cabe a quem ajudar que isso seja reconhecido pelos alunos? Bom, com certeza vocês responderam, nós, professores. Certo, é isso mesmo. Bom, por isso, o desafio, somos nós que podemos mudar o jeito como o aluno vê o mundo e as coisas ao seu redor. O professor, ele precisa ser o provocador, precisa ser o diferencial. Portanto, é preciso repensar a prática docente. O professor de filosofia deve ser simplesmente um replicador de conteúdos? De conceitos?
ou um professor que ajuda seus alunos a criar conceitos? A filosofia no ensino médio não pode se reduzir a ser simplesmente mais uma disciplina no currículo escolar. Na verdade, precisa mostrar seu papel essencial dentro da programação do currículo, pois seu caráter investigativo, racional do saber é peça fundamental na formação intelectual de um cidadão e consciência crítica dos alunos. Quando eu entro em uma sala de aula com os meus alunos, nas outras disciplinas, eu digo, né? Vocês podem continuar sendo animais, ser simples replicadores de conteúdos. Mas aqui, na aula de filosofia, vocês precisam ser humanos. Aqui é preciso usar a consciência. Vocês precisam usar a racionalidade. Aqui, vocês precisam aprender a pensar e não repetir conteúdos e conceitos. Todo mundo fica assustado. A reflexão é o objeto dessa aula. Portanto, meus alunos, usem a reflexão. Os alunos começam a se olhar entre eles, começa a risadinha, aquelas brincadeiras, mas aí eu levo justamente a questão da consciência. Precisamos mostrar aos alunos o que o pensamento filosófico proporciona aos estudantes. Essa capacidade de atentar para a realidade através de uma visão mais crítica, mais ampla, um olhar mais ativo, ao invés de passivo. Outro fator fundamental e de importância dentro do contexto é a inserção de um professor de qualidade, bem capacitado, que tenha esclarecido a si mesmo a importância da filosofia, mas também que ele consiga apontar aos alunos a sua concepção acerca da filosofia e, assim, garantir a possibilidade de que os alunos possam conhecer e analisar outras vertentes filosóficas. Sabemos que a atuação do professor dentro da sala de aula e o desempenho da turma depende diretamente da concepção que esse professor tem diante da filosofia. Ou seja, o professor tem como tarefa principal tornar os alunos agentes ativos dentro de sala de aula e não apenas receptores de informações, e não agentes passivos. Lembram, meus queridos colegas, que eu falei para vocês em outra aula? Eu volto aqui repetir. Vocês precisam fazer com que o seu aluno se torne a estrela da aula. Vou ler aqui uma reportagem para colocar em pauta a atual situação da filosofia. Essa reportagem saiu agora recente, no mês de abril, no dia 4 de 2018, no site do Portal Vermelho. Foi feita pelo professor de filosofia de educação da Universidade Federal de Sergipe, Christian Lindeberg. A reportagem, abro aspas, MEC retira matéria de filosofia do ensino médio. O Ministério da Educação entregou ao Conselho Nacional de Educação a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, na tarde de hoje, 3/4/2018. A BNCC coroa a reforma do ensino médio, lei sancionada ano passado e que tende a promover mudanças estruturais na educação brasileira. O argumento central dos gestores do MEC reside no baixo nível obtido pelos estudantes brasileiros nas avaliações, especialmente a realizada pela OCDE, ou PISA,
Sem querer entrar no mérito da legitimidade dessa avaliação, a literatura especializada aponta que o processo educativo não pode ter como núcleo a avaliação, pelo contrário, entendendo a educação como processo de aprendizagem, a avaliação é a última etapa, servindo como uma espécie de retroalimentadora deste processo. É um equívoco conceitual apontar a avaliação como premissa de todas as etapas da educação. Dito isso, observa-se que o BNCC reafirmou elementos contidos na reforma do ensino médio. O primeiro deles diz respeito à retirada da filosofia como disciplina e como disciplina obrigatória. Agora, ela aparece diluída na área ciências humanas e sociais aplicadas, a exemplo do que ocorrerá com as disciplinas de geografia, história e sociologia. Em outros termos, isso significa um retrocesso substancial. Menos de 10 anos depois do seu retorno obrigatório ao ensino médio, o ensino da filosofia volta a exercer um papel coadjuvante no currículo, visto que ela retorna ao patamar estabelecido pela LDB, aprovada em 1996, que afirmava que os estudantes precisavam ter domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Outro aspecto a considerar diz respeito ao fato de o ensino médio aprofundar e ampliar os conteúdos disciplinares desenvolvidos no ensino fundamental. Ora, como realizar estes objetivos se não existe ensino da filosofia no fundamental? Isto é preocupante, ainda mais se considerarmos que os conteúdos relacionados à ética e ao denominado projeto de vida no ensino fundamental estão contemplados no ensino religioso. Disciplina obrigatória de ensino religioso do 6º ao 9º. A BNCC, ensino médio, estabelece 6 competências para a área ciências humanas e sociais aplicadas. Observa-se que a diluição do ensino da filosofia permitirá trabalhar conteúdos relacionados à ética e filosofia política e à epistemologia, negligenciando a lógica, a estética e a metafísica. Com menos conteúdos a lecionar, o risco de termos menos presença da filosofia no ensino médio aumenta. Por falar em competências, a BNCC retrocede conceitualmente a uma discussão ocorrida no final do século passado e início desse. Os termos habilidades e competências que marcam o documento não garantem o direito de aprendizagem aos estudantes. Pelo contrário, corre-se o risco dele ser treinado para responder uma avaliação, mas não saber o motivo da resposta, algo que é garantido pela aprendizagem. Por fim, a reforma do ensino médio estabelece que filosofia, sociologia, artes e educação física devem aparecer na BNCC. Ensino médio como estudos e práticas, em que se pese a crítica que é feita a esta noção. Confesso que não identifiquei a efetivação dessa medida na versão final da BNCC para o ensino médio. Talvez os dirigentes do MEC, na expectativa de retirar a filosofia de vez da sala de aula, tenham esquecido deste pequeno detalhe. Fecha aspas.
Bom, pessoal, vamos repensar nossas ações e nossas vontades. Será que a filosofia realmente vai sair do ensino médio? Penso que agora vocês tenham ficado com um pouco mais de curiosidade, dúvidas, inquietações. Se vocês ficaram assim, isso é bom. Aproveitem para discutir nos fóruns, expor seus pontos de vista nos fóruns dessa disciplina. Eu deixei mais aberto, mais livre, para que vocês consigam ter mais liberdade de expor seus conhecimentos, suas experiências e seus questionamentos. Agora, deixo aqui também uma dica. Aproveitem para fazer a leitura do caderno didático, porque as provas online eu vou deixar voltada diante do caderno didático, como base. Bom, pessoal, bons estudos, façam a leitura do caderno didático e os textos indicados nos fóruns. Vamos aprender mais um pouquinho e continuar assim a nossa reflexão filosófica. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.